Justamente para falar mais sobre essas homenagens, recebemos aqui o professor de comunicação da USP e da Uninove e pesquisador em América Latina, Alexandre Barbosa. Professor, bem-vindo ao Link Record News. Bem-vindo, professor, ao Link Record News. A gente vê homenagens aqui no Brasil, claro, isso era muito esperado, né? É um time querido por todo o Brasil. Agora, chamou muita atenção o número de pessoas que compareceram, o número de pessoas que compareceu ao estádio de Medellín, até fora do estádio também, quase 100 mil pessoas. Era esperado isso pelo senhor, você que pesquisa aí a América Latina? Ah, sim, esperava-se. A América Latina, ela tem, por tradição, achar-se que o Brasil e os demais países que falam espanhol não têm muita ligação, que nós não temos essa latinidade toda. Mas quem estuda a cultura popular, a comunicação popular na América Latina, sabe que é justamente dentro das manifestações das culturas populares que os latino-americanos mais se sentem solidários, né? O professor Emissário sempre fala que não há nada mais próximo na América Latina do que um camponês de outro camponês. A professora Maria Nazaré Ferreira e o escritor Eduardo Galeano sempre falaram que é por meio das manifestações das culturas populares que a América Latina se integra. E o futebol é a maior manifestação da cultura popular visível. Então, era natural que, diante dessa comoção, que nós nos sentíssemos mais latino-americanos. E os colombianos, os peruanos, os equatorianos, eles todos já foram um só país, né? Nós todos somos uma só nação. Eu costumo sempre falar nas minhas aulas que nós todos somos latino-americanos. A gente só precisa enxergar melhor isso. Então, nessa hora, é natural que eles se sentissem latino-americanos e sofressem como a gente. Então, se você pegar os jornais do dia seguinte a essa tragédia, os jornais brasileiros todos, né, com muito luto, mas os jornais latino-americanos muito mais, né? Eles também sofreram como a gente. O senhor acredita, já que o futebol é uma paixão realmente, a maior manifestação cultural entre os povos nesse caso, o senhor acredita que essa tragédia, ainda que infelizmente tenha dado o pontapé inicial, então, para uma aproximação ainda maior entre essas culturas, entre essas nações, entre esses países? Bom, espera-se. Sempre que tem uma tragédia tão grande quanto essa, a gente tenta tirar algumas lições. Como pesquisador da América Latina, a gente sempre fica triste quando nós colocamos aquelas hashtags ou aquelas imagens de perfil para tragédias que aconteçam na Europa, nos Estados Unidos. Não que elas sejam maiores ou menores tragédias do que as nossas, mas a gente fica um pouco triste de a gente não enxergar coisas tão tristes quanto aconteceram também na América Latina. Dessa vez, olhando esse exemplo dos colombianos, eu vi vários colegas, jornalistas brasileiros falando: nossa, eu queria abraçar um colombiano. Eu lembrei de Gabriel Garcia Marques na hora, né? O Chico Saté colocou no Twitter dele, o Mário Prata, desculpa, colocou no Twitter dele, 100 anos de solidariedade. Então, espera-se que com isso a gente enxergue, falar: nossa, se eles colombianos fizeram tanta solidariedade com nós brasileiros, por que nós brasileiros também não podemos ter mais solidariedade com as mazelas e as histórias trágicas que acontecem na nossa América Latina tão sofrida? E o que pode, a partir de agora, então, contando que haja essa evolução, inclusive, entre os povos, né? Essa aproximação, quais são as características que podemos, então, concluir que sejam alteradas a partir de então? Bom, em primeiro lugar, entendermos que nós todos somos latino-americanos, né? Então, quando a gente olha para vou dar um exemplo até do próprio futebol. Quando começa algum torneio internacional como esse, como a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores, ou as Copas do Mundo, a gente sempre olha para os países latino-americanos como abaixo da gente. O Brasil é como se fosse um subimperialismo em relação aos seus demais vizinhos. Talvez agora a gente consiga enxergar que esses vizinhos latino-americanos têm tantas histórias parecidas com as nossas, têm os mesmos potenciais, têm as mesmas dificuldades, têm também coisas muito bonitas que podem acontecer. Então, acho que o primeiro passo de cada um em casa, diante das redes sociais, é olhar para os países latino-americanos e entender: eles não são menores do que a gente, eles são como a gente. Ou melhor, nós todos somos latino-americanos. E aí, começar a enxergar os carnavais que acontecem nos demais países, as festas populares, as manifestações culturais, as lutas da história da América Latina como sendo também nossas. E aí, passar a estudar mais. Eu acho que o grande ganho disso daí é Colômbia, terra do Gabriel Garcia Marques. Quem foi o Gabriel Garcia Marques? O que foi que ele escreveu?
né? Então, e aí começar que a América Latina entre também nos nossos estudos. Acho que o maior ganho para a América Latina dessa tragédia toda, do ponto de vista da cultura, da aproximação, é que a gente passe a olhar a América Latina como sendo uma só. E aí a gente passe a estudar mais. Sem estudar mais, tenho certeza de que esses preconceitos que nós temos com nossos vizinhos vão diminuir bastante. O senhor acha que eles têm uma visão mais avançada do que a nossa em relação à América Latina nesse sentido? De que somos todos latino-americanos? Bom, existe essa questão da língua, mas eu sempre falo, quando alguém me pergunta, por fato deles falarem espanhol e nós português, que tem essa diferença toda, olha, nós não falamos inglês, o inglês não é a nossa língua pátria, mas nós temos muita solidariedade com a cultura norte-americana. Então, não é a língua que nos separa. O que nos separa é justamente, bom, são vários fatores, fatores históricos, fatores sociais, mas um pouco de desconhecimento. Então, os países latino-americanos têm um pouco mais de estudos, não também seja muito diferente do que a gente. Se a gente pegar os jornais latino-americanos, eles também não têm, todos eles, uma coluna de notícias sobre a América Latina, como também nós não temos das deles. Porém, em termos até de estudos, prêmios Nobel de Literatura, por exemplo, a América Latina tem 6 prêmios Nobel de Literatura. Então, é normal que essas coisas fluam mais entre os países. No Brasil, ainda a gente tem um pouquinho daquela visão assim, dos cucarachas, de colocar tudo numa mesmo balaio. Talvez agora a gente entenda um pouquinho de que, nossa, o pessoal ali da Colômbia, Venezuela e Equador foram um país só. Aqui a Bacia do Prata também foram uma coisa só. Nós tivemos participação nessas histórias todas. Então, talvez, se os fluxos de comunicação, e aí é muito legal que vocês façam um programa sobre isso, os fluxos de comunicação circulem mais, talvez a gente passe a ter mais conhecimento deles do que eles da gente. Professor, só para a gente encerrar, falta mais estudo disso nas escolas públicas e também nas particulares, enfim, no ensino fundamental, ensino médio, falta explorar um pouquinho mais a América Latina? Com certeza. Vou fazer um convite para todo mundo, né, em casa pensar qual foi o primeiro componente de América Latina que a gente estudou. Provavelmente as civilizações pré-colombianas, uma coisinha ou outra ali de Simão Bolívar, quando se tanto, né? Aqui do lado, né, temos uma estátua do Simão Bolívar, e só, a gente não estuda muita coisa. Então, se a gente passasse a colocar um componente de história da América Latina, desde lá do ensino fundamental, se os ensinos superiores também colocassem componentes da história da América Latina, eu tenho certeza, né, de que essa solidariedade iria aumentar ainda mais. E a gente não se surpreenderia tanto de ver os colombianos abraçando a gente, como nós vimos ontem. Uma lição mais positiva, né? É realmente um progresso aconteça a partir, infelizmente, lamentavelmente, de uma tragédia, mas que algo bom fique aí de legado de tudo isso. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no Link Record News. Muito obrigado, professor Alexandre Barbosa, professor de comunicação da USP e também da Uninove, pesquisador em América Latina. Muito obrigado, professor.